Olá, iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador, toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde, com você, em transmissão através do Facebook e também do YouTube. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, a todos que estão nos acompanhando, os que assistirão depois este vídeo, para que possamos ter paz e continuarmos os nossos esforços através do bem e do amor ao próximo. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de sermos cartas vivas do Evangelho. Na sequência, continuaremos a estudar as parábolas do nosso Mestre Jesus, reservando, então, para o programa de hoje, a parábola das bodas, ou parábola do festim das bodas. Vamos à penúltima parte na sequência da vida e obra de Paulo de Tarso. É isso mesmo, estamos chegando no final da vida valorosa desse apóstolo do Evangelho. E, no encerramento do programa, no seu último bloco, nós vamos ceder a palavra a você, você que nos acompanha, que nos assiste e participa, para responder, então, as perguntas que nos foram enviadas. E não esqueça, você pode participar do nosso programa, porque estamos ao vivo. Aproveite aí o chat do YouTube, aproveite aí também as mensagens do Facebook, envie aí a sua mensagem, dê o seu alô. Se quiser fazer uma pergunta, faça também. Vamos então iniciar o conteúdo da edição de hoje de O Evangelho em Espírito e Verdade, que traz sempre a visão espírita sobre o Evangelho. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre a questão de sermos cartas vivas do Evangelho. Isso é profundo, tem um significado muito grande. E quem fala isso é Paulo de Tarso. Sim, o apóstolo Paulo, que nas suas famosas cartas ou epístolas, que hoje nós as encontramos publicadas no Novo Testamento, ou seja, faz parte do conteúdo do Novo Testamento, é um verdadeiro complemento às lições do nosso Mestre Jesus. Paulo solicita ao cristão de forma geral, não importa qual a doutrina religiosa que ele esteja seguindo, né, a doutrina cristã que ele esteja seguindo. Ou seja, ele pede que toda e qualquer pessoa que segue os ensinos de Jesus, que essa pessoa seja uma carta viva do Evangelho. E isso é muito significativo, mas nem sempre é compreendido na sua beleza e na sua profundidade. Podemos afirmar isso porque muitas pessoas se dizem cristãs, frequentam, muitas assiduamente, outras nem tanto, o templo da sua doutrina cristã. Por exemplo, né? Os católicos que frequentam a sua igreja, os protestantes ou evangélicos que frequentam o seu templo, nós espíritas que frequentamos o centro espírita e assim por diante. São doutrinas cristãs. Mas essas pessoas, muitas delas, não pautam a sua vida nos ensinos do Cristo. Ou seja, dizem professar essa religião, por exemplo, eu sou católico, sou evangélico, eu sou espírita, frequentam o templo dessa sua doutrina, mas nem sempre isso significa que o dia a dia das suas vidas estejam realmente pautados nos pensamentos e nas ações, nos ensinos de Jesus. Aqui cabe uma pergunta. Será que você, estamos nessa condição? É fácil reclamar da vida, você já deve ter percebido isso, não é mesmo?
ter desavenças com outras pessoas. É fácil viver como se Deus não existisse. Mas vem algum problema, seja ele qual for, e aí corremos para o templo religioso para descarregar nossas frustrações e solicitar o socorro espiritual, achando então que a nossa presença naquele momento e a realização de determinados rituais que são propostos pela doutrina que seguimos são o suficiente para manter o rótulo de cristão. Não, na verdade não basta fazer isso. Vamos a outra pergunta. Que adianta bater no peito e dizer sou espírita, se as atitudes, os comportamentos diários desmentem essa condição? Que adianta ir no centro espírita apenas e tão somente quando temos algum problema que não estamos conseguindo resolver e que está acarretando para nós aflição, dor, sofrimento? Centro espírita só serve para isso? Hospital da alma e nada mais? Mas e no dia a dia? Nós não somos capazes de sermos fraternos, solidários, tolerantes, compreensivos, resignados, perseverantes? Porque é isso que se espera do verdadeiro cristão e, portanto, do verdadeiro espírita. Daí a colocação de Paulo de Tarso. Precisamos ser cartas vivas do Evangelho. Isso não pode acontecer apenas dentro do centro espírita ou do templo da doutrina religiosa cristã que seguimos. Aprendemos com o Espiritismo que a cada um é dado segundo suas obras. Aliás, só para lembrar, esse é o ensino do nosso Mestre Jesus. E aprendemos que, diante da lei divina, só recebemos o que merecemos, de acordo com o que semeamos no bem, no amor. É por isso que, mesmo lembrando de ir ao centro espírita, lembrando de fazer uma oração, recebendo, por exemplo, passe, fazendo parte de um tratamento espiritual, muitas vezes nossa vida não melhora. Por quê? Porque essa frequência ao centro espírita, ela é feita de forma um tanto quanto automática, muitas vezes sem sentimento, sem demonstração real de vontade de mudar para melhor, de ser, de fato, uma pessoa do bem. Então, nós vamos no centro espírita uma vez por semana, talvez duas, mas ouvimos, recebemos, quando saímos os mesmos. Porque no fundo, nós não temos a vontade de mudar, de transformar a nossa vida, de realizarmos a autoeducação, a reforma íntima. Nós simplesmente frequentamos o centro espírita. E quando alguma outra coisa acontece na nossa vida, o centro espírita fica em segundo plano. E aí, então, nós sumimos do centro espírita. Mas somos ou não somos espíritas de fato, verdadeiros? Então, vamos lembrar. O verdadeiro cristão, portanto, o verdadeiro espírita, é aquele que procura viver no mundo de acordo com os princípios da doutrina espírita. Princípios esses que ele deve agasalhar na mente e no coração. O verdadeiro cristão não pode ser uma pessoa no dia a dia e outra pessoa quando entra no centro espírita. Então, cuidado. Nós entendemos, compreendemos e apreendemos o Espiritismo, como devemos fazer, e no nosso dia a dia, ou seja, nas atividades que realizamos, na convivência em família,
nós somos sempre o mesmo? Ou somos paz, cordialidade, fraternidade e colaboração? No centro espírita e fora dele nós somos egoístas, orgulhosos, intolerantes. Como estamos nisso? Para ser um verdadeiro cristão, nós temos que seguir, em todas as circunstâncias, os ensinos de Jesus. Como o Espiritismo é uma doutrina cristã, para sermos verdadeiros espíritas, temos que todos os dias, em todas as circunstâncias, estarmos colocando em prática os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Portanto, vamos repetir aqui Paulo de Tarso. Precisamos ser cartas vivas do Evangelho. Na rua, no nosso emprego profissional, no lar, no supermercado, no shopping, no ônibus, etc. O homem de bem, ou o ser humano de bem, é um ser humano no mundo, e não apenas no reduto do templo religioso, que no nosso caso em particular é o centro espírita. E é importante compreendermos isso. Não se solicita ao espírita se retirar do mundo, viver dentro de uma redoma, todo protegido. Não. O espírita deve viver no mundo para influenciá-lo sempre para melhor. Esse tem que ser o nosso trabalho. Pensemos, portanto, nisso. Façamos todos os esforços para sermos fiéis e legítimos seguidores de Jesus, reconhecendo, claro, que ainda somos espíritos imperfeitos. E é natural que, vez ou outra, vacilemos, que, vez ou outra, não tenhamos a conduta melhor como deveríamos ter, que, vez ou outra, até esqueçamos de Jesus. Mas temos que retornar a Ele o mais rápido possível, não nos deixando levar pelo mundo. Porque somente assim a vida se transformará em alegrias e os aborrecimentos não terão mais vez em nossa alma, porque estaremos com o nosso Mestre Jesus. Temos que pensar nisso. Temos sempre que lembrar disso. Sejamos cartas vivas do Evangelho. E assim faremos do Centro Espírita um organismo vivo desse Evangelho igualmente. E estaremos aptos para conseguir viver pacificamente, para perdoar as ofensas, em qualquer circunstância, independente de estarmos ou não no centro espírita, ou, se você for católico, na igreja, se você for evangélico, lá no templo, e assim por diante. Jesus tem que estar conosco no dia a dia da nossa existência. E para Jesus estar conosco, não basta decorar os seus ensinos, saber os capítulos e versículos dos evangelistas de Paulo e assim por diante. Não, não. Isso é apenas conhecimento teórico. É preciso transformá-los em prática, em vivências. Aí seremos verdadeiros cristãos e, portanto, verdadeiros espíritas. Pensemos nisso, porque é muito importante e esse é o caminho para transformarmos moralmente a humanidade. Bem, agora nós vamos passar ao estudo de mais uma parábola do nosso Mestre Jesus. Nós temos dedicado o segundo bloco do programa para estudar as parábolas do nosso Mestre Jesus. Na semana passada,
nós estudamos a parábola dos lavradores maus, ou dos rendeiros infiéis. Hoje, vamos estudar a parábola das bodas, que também é conhecida, e dependendo aí da tradução do Evangelho, como parábola do festim das bodas, ou das festas das bodas. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, versículos 1 a 14. Vamos então a ela, para que possamos nos situar e, na sequência, fazer, então, os nossos comentários e a compreensão dessa parábola à luz da doutrina espírita. Diz então Mateus: de novo, começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. E estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete. As minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso, e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as encruzilhadas dos caminhos, e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, esta passagem que está em Mateus, no capítulo 22, versículos 1 a 14. E muitas pessoas, diante desta parábola, fazem uma série de interrogações, porque não conseguem entendê-la. O que Jesus quis dizer com essa história? Bem, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, estudou essa parábola em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. E na interpretação de Allan Kardec, sempre ouvindo os ensinos dos espíritos superiores, ele vai dizer o seguinte, então, abrindo aspas, palavras de Allan Kardec. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinha exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados, que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Fechando aspas,
Essas, então, são palavras de Allan Kardec, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando a parábola das bodas. De fato, Jesus, claro, estava primeiramente se dirigindo aos judeus, mas lembramos que todas as parábolas, elas são universais, na verdade, servem para todas as pessoas, cristãs ou não. Então, esta comparação feita por Allan Kardec é extremamente válida, porque o primeiro povo a cultuar e acreditar no Deus único foi justamente o povo hebreu ou judeu. Mas, infelizmente, eles se desviaram. E se desviando, Deus envia os seus servos, ou seja, os profetas, que são tão estudados, conhecidos, como Elias, Isaías, Ezequiel e outros. Mas esses profetas, apesar das muitas revelações e de terem exortado o povo judeu a seguir a lei divina, muitos deles não foram ouvidos, não foram seguidos e tiveram até morte trágica. Quem são esses, então, que não seguiram, que não quiseram ir à festa? Nós. Exatamente nós, que nos dizemos religiosos, mas que não pautamos a nossa vida na religião que afirmamos professar. Mas, na sequência da parábola, o Senhor manda, então, o seu exército liquidar, acabar com esses convidados infiéis. Não podemos levar isso daqui ao pé da letra. Jesus não quis dizer que Deus, nosso Pai, é vingativo. Não é nada disso. Jesus aqui simbolizou o funcionamento da lei divina, a lei de causa e efeito, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Ora, se você não aceita o convite divino, celeste, não faz vibrar as cordas íntimas da sua alma diante desse convite, você vai ter que responder por isso, porque você preferiu a vida mundana, terrena, os seus negócios, seus prazeres, mas vem a morte, inexorável, que nunca falha. Ela vem e nos devolve ao mundo espiritual. E ali teremos que dar tratos à lei divina através da nossa consciência. E a nossa consciência é infalível, porque é nela que a lei divina está gravada. E sabemos muito bem o que fizemos e por que fizemos. E é claro que haverá sofrimento. E que numa próxima encarnação não poderemos encontrar com tanta facilidade esse convite. Nós espíritas estudamos muito bem isso. E aí o Senhor pediu que os seus servos fossem pelos caminhos e quem eles encontrassem entregasse o convite para participar das bodas do seu filho. Somos nós, que agora estamos recebendo o chamado. Entretanto, quando o Senhor entrou na festa, viu um que não estava vestido com as vestes nupciais. E aí disse que ele não poderia ficar ali. Esse é o hipócrita, o que finge ser, mas na verdade não é. E ele é sempre descoberto. Ou se somos cartas vivas do Evangelho, como já falamos no início do programa, portanto, verdadeiros cristãos, ou seremos falsos cristãos. Mas o falso cristão não pode ficar na alegria, na felicidade, na paz, que é o
o verdadeiro reino de Deus. Portanto, nesta parábola, Jesus está nos fazendo um convite veemente para o seguirmos, para colocarmos em prática os seus ensinos, para darmos ouvidos às vozes celestiais dos espíritos superiores, que através dos médiuns vêm nos exortar incessantemente para a nossa transformação moral, a prática do bem e o amor ao próximo. E quem não agir dessa maneira não poderá ganhar o reino dos céus. Ou seja, não poderá alçar os mundos espirituais superiores. Não poderá ficar no mundo de regeneração, que vai caracterizar, mais dia menos dia, o nosso planeta. Esse é o significado da parábola das bodas, ou do festim das bodas. O Senhor é Deus. Os servos são os profetas, os espíritos superiores que vêm aqui nos conclamar ao Evangelho. Os que não aceitam o convite são os materialistas, egoístas, orgulhosos, prepotentes. Os que aceitam o Evangelho, né, o pedido de ir para a festa, esses são os de boa vontade e que estão tentando se transformar verdadeiramente em bons cristãos. Entre estes, infelizmente, nós temos os hipócritas, os lobos em pele de ovelha. Mas esses serão automaticamente afastados. Não poderão também aceitar esse convite, porque essa aceitação tem que ser de coração, do fundo da alma, com sentimento e dando provas, de fato, que somos verdadeiros cristãos. Então, tudo será separado no seu devido tempo, naturalmente. Estamos aqui recebendo aqui a mensagem. Tesla brasileiro, está dando uma boa tarde a todos, está nos lembrando aqui que é a questão do joio, é verdade. Mas o joio não consegue ficar com o trigo diante das provas necessárias para o nosso crescimento espiritual. Vamos então deixar uma pergunta aqui para todos nós. Com o convite sendo feito por Deus para a nossa espiritualização, para implantarmos aqui na Terra a era do Espírito e o mundo de regeneração, nós estamos prontos para receber esse convite? E em o recebendo, comparecendo junto ao Senhor, nós poderemos ser aceitos e, de fato, ficar na festa? Vamos olhar para nós mesmos para ter essa resposta. Se sou ou não um verdadeiro cristão e, portanto, um verdadeiro espírita. Esse é o convite da parábola do festim das bodas que trouxemos, então, hoje, aqui no nosso programa, para os nossos comentários à luz da doutrina espírita. E vamos já anunciar a próxima parábola, nosso próximo programa, semana que vem, nós vamos trabalhar a parábola da figueira em vegetação. Que está aqui, essa parábola está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas é conversa para a semana que vem, porque já estamos adentrando a metade aqui do tempo do nosso programa, e isso sinaliza que está na hora de voltarmos o nosso olhar para a vida e obra de Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho de todos os tempos, a quem devemos um preito enorme, profundo de gratidão
pelo trabalho que ele realizou para fincar, estabelecer o Evangelho na humanidade. E nós estamos seguindo a narrativa realizada por Rui Kremer, nesta obra que está aparecendo agora na tela, Paulo, um homem em Cristo, um livro que foi lançado pela Federação Espírita Brasileira. Bem, nós vimos semana passada que, face à prisão de João, Pedro escreve uma carta e envia um emissário até Paulo, que estava na Espanha, para que Paulo pudesse, então, retornar a Roma e ali, com o seu conhecimento e os seus conhecidos, pudesse, então, livrar João da prisão. Isso foi feito e, de fato, Paulo intervém e consegue livrar João da prisão. Aí, na sequência, nós tivemos o famoso incêndio de Roma, provocado por Nero, o imperador, e vimos a tragédia que foi esse incêndio. E paramos na semana passada, quando estávamos vendo que surgiu no meio da população, quando Nero fazia um discurso, os gritos de que os cristãos que seriam os verdadeiros culpados por aquela tragédia incendiária. E Nero vai aproveitar esse gancho, vai aproveitar esse grito da população. Vamos então seguir a partir daí. Emmanuel, no seu belíssimo romance Paulo e Estevão, através da psicografia de Chico Xavier, confirma ter surgido a ideia dentre a massa popular. Mas o estímulo foi provocado por alguém, ou alguns. Nós nos lembramos da escolha do povo judeu diante de Pilatos, entre Jesus e Barrabás, e das manobras dos saduceus e fariseus para que a escolha do perdão recaísse sobre o segundo, ou seja, Barrabás. Teria sido por ação dos homens de Tigelino entre o povo? A imaginação diabólica deste homem era muito bem capaz de engendrar soluções desta natureza. Teria sido por intriga dos judeus, temerosos de que sobre eles recaísse a culpa? O antissemitismo, crônico no Império, poderia realmente levar a novo programa. Já assim tinha sido no tempo de Cláudio, poucos anos antes. Para os judeus, a trama era fácil. Bastava acionar a Popeia, sobre a qual exerciam influência. Esta é a tese, por exemplo, de Osner, de Renan e de muitos outros historiadores. O certo é que a falsa acusação caiu sobre os discípulos de Jesus como uma pesada cruz, adaptando-se à perfeição ao jogo de todos, do imperador, dos pretorianos, dos judeus e da massa popular, sempre ávida de sangue e sempre mal informada. Foi um desfile macabro de atrozes martírios, acerca dos quais preferimos silenciar em respeito à sensibilidade dos leitores, no nosso caso aqui, dos nossos telespectadores. Informaremos apenas que o espetáculo principal foi levado a efeito no princípio de agosto, tendo por teatro os magníficos jardins que o imperador possuía para lá do Tibre e que ocupavam o local do atual Borgo, Praça e Basílica de São Pedro. Por dias e noites consecutivos, sofrimentos inconcebíveis foram impostos aos cristãos, caçados nas ruas como feras. As práticas cristãs, seja nas igrejas domésticas, seja nos salões para isto alugados na suburra, estavam suspensas. Restavam aos cristãos, para se entreverem e compartilharem da fé comum e ouvir a palavra confortadora de seus evangelizadores, as reuniões nas catacumbas,
antigos cemitérios abandonados. Para estes lugares desertos, na calada da noite, se dirigiam os fiéis. E Emmanuel, no livro Paulo Estevão, escreve, vamos abrir aspas, passar a palavra a Emmanuel. Amparando-se em Lucas, Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite, as sombras espessas, os caminhos ásperos. Enquanto Simão Pedro cogitava de atender a outros setores, o ex-rabino encaminhava-se aos antigos sepulcros, levando aos irmãos aflitos a inspiração do Mestre Divino, que lhe borbulhava na alma ardente. Muitas vezes, as pregações se realizavam alta madrugada, quando o soberano silêncio dominava a natureza. Centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios, experimentando o poderoso influxo da sua fé. Nesses recintos sagrados, o convertido de Damasco associava-se aos cânticos que se misturavam de prantos dolorosos. O Espírito santificado de Jesus, nesses momentos, parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos, infundindo-lhes esperanças divinas. Fechando aspas, essas são as palavras de Emmanuel. Transcorridos 2 meses de sinistros espetáculos nos jardins de Nero, não recrudesciam as prisões. As obras de restauração do Circo Máximo estavam adiantadas. Era preciso reinaugurá-lo com festejos condignos, o que vale dizer, com nova efusão de sangue. Estavam previstas naumaquias, caçadas humanas, entregas às feras e representações ao vivo de cenas mitológicas, como Dirce amarrada às aspas de um touro, ou Orfeu despedaçado por um urso, ou Dédalo precipitado do céu e devorado pelas feras, etc. Os espetáculos insanos dos Jardins de Nero, no ano 64, deram partida às perseguições aos cristãos. Até o ano 192, elas foram espontâneas, de caráter esporádico, mais ou menos contidas ou agravadas pelos imperadores. No século III, assumiram um caráter sistemático, com os éditos universais. Somente em 313, pelo Édito de Milão, foi concedida a liberdade religiosa para os cristãos, isso no governo de Constantino. Esta saga do martirológio cristão levou Tertuliano a afirmar que o sangue dos cristãos é semente. Certa noite, Paulo falava aos irmãos nas catacumbas, exortando-os em palavras sublimes à perseverança e à resignação, quando irrompeu um troço de soldados sob o comando do centurião Volúmio. Em pouco tempo, em meio a cenas tocantes, nas quais tinham proeminência as atitudes de Paulo, alimentadas por sua grandeza espiritual, os inermes cristãos eram conduzidos aos infectos porões da prisão marmirtina, onde chegaram aos primeiros albores da alvorada. Paulo utilizou-se dos recursos que lhe facultavam os direitos de sua cidadania romana para solicitar entrevista com o administrador da prisão, diante do qual fez a defesa própria e dos companheiros, pedindo a presença de vários amigos, entre os quais Acácio Domício, para que pudessem eles testemunhar de seus antecedentes. O administrador relutava, pois tinha ordens expressas de recolher ao cárcere todos os membros da odiada seita. Mas, por outro lado, as autoridades haviam determinado fossem atendidos, de certa forma, os cidadãos romanos, aos quais seria facultado o direito de se retratarem, prestando juramento a Júpiter e abjurando Jesus Cristo, o que lhes asseguraria
a liberdade. Finalmente, acedeu o administrador aos insistentes pedidos de Paulo, e Acácio foi avisado, apressando-se a comparecer à prisão, onde entrevistou-se com o apóstolo, após demorada conversa com aquela autoridade. Domício mostrou a Paulo o quanto era grave a situação. Tigelino agia com plenos poderes, dirigindo a campanha contra os fiéis como bem entendia. Toda a prudência era pouca, e ninguém poderia considerar-se seguro. Só um caminho restava a Paulo: uma audiência com o próprio César, perante quem o apóstolo deveria defender-se e tentar sua libertação. Recordando a voz profética que ouvira, quando, em meio às tempestades que enfrentou entre a Grécia e Malta, de que deveria comparecer perante o imperador, Paulo cogitava se não seria este o momento de realização do aviso espiritual. Lembrou-se dos milhares de companheiros que marchavam para as prisões, os suplícios e a morte, sem que uma voz se erguesse para defendê-los. Não seria o momento de ele, Paulo, exercer o papel de advogado dos irmãos perseguidos e desditosos? Não seria a hora de enfrentar a tirania triunfante, clamando por justiça? Mesmo que fosse mantida sua prisão e que lhe restasse o testemunho final, ficaria a consciência de haver cumprido com um sagrado dever. Insistiu com Acácio Domício para que tudo fizesse no sentido de tentar a audiência com Nero. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nos diz também que, muito acabrunhado, insinuara a Paulo não falar de suas inclinações cristãs. O apóstolo a tudo correspondeu, compreensivo. Eram naturais as apreensões do amigo. O segundo cativeiro de Paulo não se assemelha ao primeiro, quando gozou das prerrogativas da custódia libera. Agora iria ser jogado numa enxovia, que a tradição cristã situa no segundo subsolo da prisão mamertina, que infunde horror ao turista que se aventura a visitá-lo nos dias de hoje. Imagine-se naqueles recuados tempos, quando animais se agitavam no escuro e a fome e o frio, este multiplicado pela presença de água no subsolo, constituíam o suplício de cada instante. Para chegar-se ao prisioneiro não era fácil, além de ser perigoso. Alguns se aventuravam a isto, como Onésimo, ex-escravo de Filémon, convertido por Paulo, e que seria, mais tarde, o chefe da igreja de Éfeso. Também visitaram o apóstolo alguns irmãos de Roma, como Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia, esta uma corajosa patrícia da gens Cláudia. O ambiente político ia se tornando insuportável, agravando-se dia a dia até a conjura de que resultou a morte de Nero no ano de 68. Ninguém sentia-se seguro em Roma. Após abortar uma conspiração na qual foram envolvidos o filósofo Sêneca e o poeta Lucano, ambos foram instados a cortar os pulsos. Petrônio, companheiro de deboches de Nero, acabou assassinado
Estamos de volta, tivemos um pequeno problema aqui de sinal da internet, mas já voltamos. Vamos então a este final da vida e obra de Paulo de Tarso. Então, diz aqui o nosso Rui Kremer que da sanha do imperador não escapou nem mesmo Popéia Sabina, morta, como se conta, com um brutal pontapé em seu ventre, infligido pelo esposo, estando grávida. Acácio, certamente expondo-se a grande perigo, tudo fez para obter a audiência solicitada. E, certo dia, o prisioneiro foi conduzido, entre guardas, à presença do imperador. Ficamos a pensar ter sido este o mais fantástico e desconcertante encontro de toda a história, depois do interrogatório de Jesus perante Pilatos. E nós vamos saber, então, desse diálogo entre Paulo de Tarso e Nero, o imperador romano, semana que vem, nosso próximo encontro, e quando faremos o encerramento da vida e obra de Paulo de Tarso. Você já está aí convidado. E nós recebemos aqui também a mensagem do nosso querido Delson Silva, também dando boa tarde, amigos, estamos juntos, com certeza. Delson, que também está à frente aqui da Web Rádio Cristo Consolador. Bem, estamos nos minutos finais do programa, mas dá tempo para respondermos aqui as perguntas. Mas antes, temos aqui a mensagem também da Mari Monteiro, dando nosso boa tarde para todos nós, boa tarde a você também. E hoje nós vamos responder a Regina Soares. A Regina é da cidade do Rio de Janeiro, de onde estamos transmitindo o programa, e ela pergunta: o que significa no Evangelho a expressão a letra mata, o espírito vivifica? Renata, vai ser uma lição para todos nós, com certeza, porque nós podemos crescer bastante em intelectualidade, trabalharmos bastante o desenvolvimento da inteligência, ler muito, estudar, possuir, portanto, uma vasta, larga e profunda cultura. Em tese, estaremos, assim, muito melhor preparados para entender das coisas espirituais. Mas, na prática, não é bem assim, nem sempre. Porque se não dermos o voo da alma, possuindo uma visão espiritualista da vida, muito provavelmente vamos interpretar as lições de Jesus, mas ao pé da letra, conforme a letra, sem o espírito. Daí, essa assertiva evangélica. A letra mata, o espírito vivifica. E o espiritismo veio reviver o evangelho. Reviver porque trouxe para o melhor entendimento das lições a imortalidade da alma, a vida futura após a morte, a reencarnação, a lei de evolução, a comunicabilidade entre os dois planos de vida, o espiritual e o material, através da mediunidade. Com essas ferramentas, nós conseguimos, de fato, entender os ensinos de Jesus. E o Espiritismo veio priorizar os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Daí o nome do nosso programa, você já reparou? Ele se chama O Evangelho em Espírito e Verdade. Não fiquemos apenas com a letra, repetindo o que memorizamos. Porque está lá em Mateus, no capítulo tal, versículos tais, quando, assim. Porque Paulo disse lá na sua epístola aos Romanos,
no capítulo tal, versículo tal. Você tem tudo decorado. Mas quais são as interpretações que você faz desses ensinos, dessas citações que você está utilizando? E mais do que as interpretações, que vivências você está realizando através desses ensinos? Você está com a letra pura e simplesmente e interpretando ao pé da letra, e muitas vezes até distorcendo o real significado daquele ensino? Ou você está com o espírito, entendendo aquele ensino do ponto de vista moral e espiritual? Essa é a chamada de atenção que nos faz Paulo de Tarso nas suas cartas e os outros evangelistas. E o Espiritismo também nos chama a atenção em relação a isso. Não basta conhecer, não basta decorar, memorizar, não basta saber quais são as questões em O Livro dos Espíritos que tratam do tema X ou Y, e até saber essas questões de cor e salteado. Porque se você, na hora de interpretar e vivenciar, você acomoda as respostas dos espíritos ao seu querer, a sua zona de conforto, você está na letra, não está no espírito. Então, temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Há muita gente que defende a pena de morte numa interpretação rasa, terra a terra, de determinados ensinos que se encontram tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Muita gente ainda considera que Deus é um ser, acima de tudo, vingativo, porque interpreta ao pé da letra, terra a terra, determinadas colocações que estão no Velho Testamento, quando Jesus foi muito claro ao nos dizer que Deus é Pai, acima de tudo, e Pai de amor e bondade. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Um bom exemplo também é aquela fala de Jesus: eu e o Pai somos um. E os apressados, que olham só a letra, logo afirmam: está vendo como Jesus é Deus e Deus é Jesus? Não. Lendo todo o contexto da fala, nós compreendemos que ele está dizendo que ele é íntimo de Deus, como Espírito perfeito. Ele obedece às ordens diretas de Deus, vibra com Deus. Mas ele é Jesus, o Filho. Deus é o Pai e Criador. É isso que significa, então, a letra mata e o Espírito vivifica. Com isso, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Você pode assistir todas as edições do nosso programa no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. E deixamos aqui o convite para que você esteja conosco na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, aqui, para estudarmos o Evangelho através da doutrina espírita. Paz em sua vida, receba um grande abraço e até o nosso próximo encontro.